E aí galera, beleza? Vamos agora estudar o sistema respiratório, a fisiologia respiratória. Então, o sistema respiratório realiza trocas gasosas entre o nosso organismo e o meio ambiente. Tem um papel importantíssimo na regulação do equilíbrio ácido-base durante o exercício e durante a vida como um todo, beleza? Então tudo isso é extremamente importante para a gente começar a entender. Primeira coisa que o sistema respiratório, o principal órgão é os pulmões, né? São os pulmões, mas ele começa na parte aérea superior, né? A gente tem o nariz, a gente tem, acaba pegando faringe também, mas faringe, laringe, descendo pela traqueia até os pulmões, onde acontece a difusão, que é a troca dos gases lá, oxigênio com CO2, que tem a ver com a respiração. Então aqui a gente tem, ó, toda a parte superior, desceu aqui, faringe, laringe, onde tem as cordas vocais, traqueia, pulmões, aqui brônquios, bronquíolos, ó, brônquios, bronquíolos aqui no final. Cada finalzinho dos bronquíolos a gente vem para os alvéolos, onde acontece toda a parte de troca gasosa. A troca gasosa acontece a partir dessa membrana aqui do alvéolo, ó. E aqui é onde nós temos toda a parte de troca gasosa. O CO2 vem aqui do sangue, passa pela hemácia, depois vem para cá, e o oxigênio que está vindo lá das vias aéreas superiores entra aqui e passa para o sangue. Aqui já está bonitinho. Difusão de oxigênio, difusão de CO2. Os gases na atmosfera, e na verdade os gases da atmosfera, sabe que o basicão é 70 e tantos por cento de nitrogênio, depois a gente tem 20%, 18 a 20% de oxigênio e um pouquinho de CO2. Né? Então tudo isso aqui tem que entrar no nosso pulmão. Aqui você tem aqui as pressões, né? Acabei passando aqui de água, ó. Vai variar, mas 47 milímetros de mercúrio a pressão de água. CO2 muito pouco, 0,03 milímetros, aumenta um pouquinho para 40 milímetros de mercúrio no alvéolo. Na atmosfera, 159 milímetros de oxigênio, aqui fica 105. A gente vai ver que essas pressões têm que ser diferentes. Exemplo, ó, a de CO2 que está aqui, ela é 40 milímetros no alvéolo. No sangue, que está ali perto do alvéolo, vou mostrar aqui no sangue, a pressão de CO2 no sangue para que ele passe tem que ser maior que 40, entendeu? 42, 43, 44, 45, para que ele saia do sangue e passe para o alvéolo. Senão ele fica preso lá e aumenta a acidez. Lembra do controle ácido básico? Toda uma lógica aí. Em relação à troca de gases, né, nós temos o volume que a gente respira durante um minuto, que vai ser o que a gente chama de volume corrente vezes a frequência respiratória. O volume minuto vai ser mais ou menos 500 ml, né, de, de volume corrente, mais vezes 10, que vai ser o ciclo de respiração. Então a gente em um minuto respira 5 litros de ar. Legal, é uma quantidade boa. Então 4 litros fazem trocas com 840 ml de oxigênio. Porque a gente tem a troca, a gente tem um volume de reserva. Vocês vão ver isso bem bonitinho aí. Obrigatoriamente, o oxigênio e o CO2 têm que atravessar a parede, e qualquer coisa que dificulte essa passagem da parede vai complicar bastante. Por exemplo, quando a gente está gripado, a gente tem dificuldade de respirar porque a quantidade de muco é muito grande. Então, automaticamente, por essa quantidade de muco estar muito grande, acaba aumentando a superfície e dificulta esse processo aqui. Não precisa ver essas fórmulas, é porque essas fórmulas são importantes para a lei de Fick. Foi estabelecida a partir dessas fórmulas, vocês não precisam se preocupar com isso não, tá? O espaço morto é um espaço que nós temos ali, que a gente não vai utilizar esse ar, né? E é o espaço que fica entre as vias aéreas superiores e o comecinho lá dos brônquios.
Então, a gente não vai precisar usar aquilo, a gente só vai usar o ar que está lá nos alvéolos, né? Para que haja a entrada de ar no sistema respiratório, nós temos que ter contrações específicas de músculos específicos e eles estão aqui. Ó. Os principais utilizados no processo de respiração em repouso é o diafragma, que está aqui embaixo. Tá? Então, toda vez que a gente for respirar, a gente contrai o diafragma, esse músculo desce, a pressão aqui dentro da caixa torácica diminui e o ar entra sem maiores problemas. Quando a gente está em atividade, correndo, fazendo alguma coisa, nós temos a contração de todos esses músculos aqui, ó, esternocleidomastoides, escaleno, intercostais externos e internos. Então a gente contrai tudo quando está em repouso, é mais tranquilo, a diafragma e os intercostais ajudam um pouquinho também. Então, só mostrando aqui, ó, na inspiração, está em repouso, né? Na inspiração a gente contrai, né, intercostais, diafragma, e na expiração não gasta energia, tá? Só relaxa. As diferenças de pressão vão ser bem importantes para que a gente consiga respirar, lógico. Aqui é só mostrando as diferenças de pressão para que a gente respire. E depois na expiração a gente só contrai, né? Essa pressão aumenta, ó, e é muito pouco, né? Tá vendo? Quando a gente expira, ou seja, joga o ar para fora, aumenta aqui 2 milímetros de mercúrio, aqui aumenta um pouquinho mais, 5 milímetros de mercúrio, a gente expele esse ar. Quando a gente quer inspirar, a gente diminui a pressão, ó, 158, 758, 754, então diminui, entra o ar e a gente faz as trocas gasosas. O volume de ar que se movimenta para dentro e para fora dos pulmões por minuto é chamado de volume corrente. Então, o volume corrente vezes a frequência, mais ou menos a frequência respiratória é mais ou menos isso, né? 150 ml, ou frequência, são 10 ciclos por minuto em repouso, mais ou menos isso, 10 ciclos por minuto, a frequência. Esse 150 ml aqui é do volume morto, lembra que eu falei para vocês que a gente tem um ar que a gente não usa, que ele fica ali entre a traqueia, as vias aéreas superiores e o comecinho dos brônquios, né? Então a gente tira realmente 150 ml para saber a final. Aqui são as capacidades pulmonares, né, que é o volume corrente, que é todo o volume inspirado ou expirado por ciclo respiratório. Capacidade vital, que é a quantidade máxima de ar que se pode ser expirado. Volume residual, ar que permanece nos pulmões depois da expiração. Capacidade total dos pulmões, que vai ser a soma da capacidade vital e o volume residual. Aqui tem uma tabelinha que vai explicar isso tudo bem bonitinho. Ó. Capacidade inspiratória, quase 5 litros, né? Que a gente vai ter. Volume residual, 1 litro. Volume expiratório de reserva, mais ou menos 1 litro também, né? Aqui tem 2, mas é 1 para 2, tá vendo? 1 litrinho, 1 litro e meio. Volume residual, entre 0 e 2,5, média. E a capacidade total até 6 litros, mas esse volume residual a gente nunca vai utilizar, tá? Então a gente diz que é 5 litros. Capacidade. Aqui é que eu acho massa de vocês prestarem atenção. Vou até pegar a canetinha para vocês olharem a parada. Eu vou mudar a cor da caneta para preto. Pronto. Vê só. Vê que como é importante aqui o negócio acontecer. Aqui a gente tem toda parte de sangue venoso, tá? Rico em CO2. E aqui o sangue... desculpa. E aqui o sangue rico... Vou fazer de novo. Aqui, caneta, pronto. Aqui, ó. Sangue venoso, sangue arterial. Vamos lá, porque eu quero que vocês entendam bastante essas pressões aqui. Aqui são os alvéolos, né? Então, imagina que aqui é o seu pulmão, tá? Seu pulmão tá aqui.
E no momento que o ar entra nos pulmões, a gente tem uma pressão de oxigênio de 105 milímetros de mercúrio, está olhando aqui, e a pressão de gás carbônico de 40 milímetros de mercúrio. Por que isso é relevante? Porque é a partir dessas pressões que nós teremos as trocas gasosas acontecendo. Beleza? E vê que massa a diferença. Vê, se a pressão dentro do pulmão de gás carbônico é uma pressão de 40 milímetros de mercúrio, esse gás carbônico aqui que está vindo do tecido, ele tem que ter uma pressão maior, concorda? E aqui está maior, ó, é 46. Então, estando maior, automaticamente esse bichinho vai para cá, entra no teu pulmão e vai ser mandado embora via sistema respiratório e vias aéreas superiores. Aqui o CO2 vai embora. Vê que lindo meu CO2 aqui, hein? Lindo. Isso é um CO2 que eu quero escrever. Então ele vai embora, tá? Porque a pressão dele, que vem do tecido, é maior do que a pressão do gás carbônico que tem no pulmão. Então por isso que a gente joga o CO2 para fora. Agora preste atenção em outro detalhe aqui. A pressão de oxigênio aqui é 105. Para esse oxigênio passar do pulmão para o vaso sanguíneo, automaticamente essa pressão tem que ser maior do que a pressão de oxigênio que tem no próprio sangue, que já tem, né? Vê, a pressão é 100. Automaticamente esse oxigênio passa para a corrente sanguínea. Não é legal? E agora vai passar por todo o corpo. Vai ser feita a troca gasosa, o oxigênio entra na célula, a gente vai utilizar esse oxigênio. Agora, vai sobrar oxigênio? Vai. Mas olha agora o oxigênio que sobrou, 40 milímetros de mercúrio. E o CO2 que era 40 aqui, depois que ocorre a troca gasosa, ele passa para 46 milímetros. É a pressão, é a quantidade de CO2 livre que nós temos. Ele vai embora e vem para cá, onde a gente vai ter a troca gasosa mais uma vez. Tudo relacionado às pressões. Massa, né? Então, o fluxo sanguíneo tem um circuito pulmonar, você já sabe, né? Que automaticamente toda a parte direita do seu coração joga sangue aqui nos seus pulmões. A gente faz a troca gasosa. Esse sangue oxigenado vem para o átrio esquerdo, depois ventrículo esquerdo e vai para todo o corpo. A gente faz as trocas gasosas mais uma vez, agora nos tecidos, e esse sangue rico em CO2 volta para o seu coração do lado direito, átrio direito e ventrículo direito. Né? Então, a taxa de fluxo sanguíneo através da circulação pulmonar é a taxa de fluxo da circulação sistêmica. É sempre a mesma. A pressão média está em torno de 10 milímetros de mercúrio e a resistência vascular pulmonar é um pouquinho menor e tem uma pressão menor, até porque os capilares são menores. Né? Então, existe uma autorregulação, né? As artérias pulmonares elas contraem quando o oxigênio alveolar diminui e os bronquíolos respondem às alterações de CO2 também para equilibrar a ventilação e a perfusão. Para a gente ter uma ventilação, ventilação é todo o ar que chega, perfusão é o ar que é trocado na corrente sanguínea. Né? Então a gente tem que ter uma relação mais ou menos de 0,8 para que tudo aconteça bem normal. E isso tudo acontece pelas pressões. Lembra? Né? A pressão de CO2 ela tem que ter uma variação de 0,8 em relação à pressão do CO2 que está entrando nos pulmões para aí ser expelido e o CO2 próprio já dos pulmões, que a gente viu que tem 40 milímetros de mercúrio. Né? Então isso tudo é bem importante. A continha é fácil. Eu vou até mostrar a outra foto para vocês verem. Por exemplo, ó, aqui
Tá vendo que a pressão de CO2 é 46? Tá vendo? 46, né? A pressão de CO2 aqui dentro do pulmão é 48. Como é que eu sei que a ventilação e a perfusão está ok? Porque essa pressão aqui está 40 e essa está 46. Então é só eu dividir, para dar aquele 0,8, eu divido 40 dividido por 46, que vai dar uma pressão média ou um volume, né, entre troca gasosa e perfusão de 0,8. A mesma coisa com o oxigênio, né? Então, ó, aqui está 105, tá vendo? Aqui não está 100. Então, fica fácil também. 100 dividido por 105, que vai dar em torno de 0,9 no máximo, né? Então, essa relação ela tem que ser... Aqui, tá vendo? É o normal, então vai ser mais ou menos 0,8, que é a relação das pressões e volumes também. Ali eu só falei para pressão só para ilustrar, mas aqui o que importa realmente é o volume que foi realmente transportado, né? Aproximadamente 99% do oxigênio é transportado no sangue, ligado à hemoglobina, né? Então a gente chama de oxihemoglobina, e o que não está ligado, deoxihemoglobina. Então, muito pouco. E a quantidade de oxigênio pode ser transportada por volume do sangue, dependendo da concentração. Quanto mais hemoglobina, mais sangue. Então, a curva de dissociação da hemoglobina, aqui tem 0% de oxigênio, aqui é o ponto máximo de oxigênio. Tá? Então, quanto mais hemoglobina, mais oxigênio, isso é ótimo. O que é que faz esse oxigênio sair? Porque é importante que ele saia também da hemoglobina, né? Não pode ficar grudado lá não. Então, o pH estimula a liberação do CO2, do oxigênio, na verdade. Ele sai da hemoglobina e ir direto para a corrente sanguínea. Beber um pouquinho d'água aqui. Tá? Então, é muito importante. O pH é importante porque quanto mais hidrogênio livre tiver, mais fácil esse oxigênio sai da hemoglobina e vai direto para a corrente sanguínea. Temperatura também, temperaturas mais altas facilitam a saída do oxigênio, mas também não pode ser muito alto no processo, né? Então aqui 37 é o ideal, como o pH de 7,4, 7,2 também é ideal, tá? O músculo também tem um armazenador de oxigênio, né? A mioglobina, se a gente precisar, a gente vai ter oxigênio lá guardado, né? Inclusive, ela tem muito mais afinidade com o oxigênio, ela guarda mais tempo o oxigênio. No caso do CO2, a gente transporta no plasma via ácido carbônico, que é esse bichinho aqui, e o íon carbonato, né? Quem faz isso aqui é a anidrase carbônica dentro da própria hemácia. O CO2 se junta com água, lá nos tecidos, se transforma em ácido carbônico, a anidrase carbônica transforma isso em íon carbonato, e esse íon carbonato ele vai passear pela sua corrente sanguínea até chegar lá no pulmão e a gente fazer a troca gasosa via hemácia também. Aqui é mostrando bonitinho, ó. Célula, CO2 sai, se transforma em ácido carbônico, o hidrogênio fica grudado na hemoglobina e o ácido carbônico vem para cá. Pô, também tem entrada de cloro, vai correndo pela circulação, quando chega lá no pulmão, a gente volta tudo de novo. HCO3 e tal, só que aí o CO2 passa direto para o alvéolo pulmonar. Ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui tudo isso quem faz é a hemácia, tá? CO2 oxigênio e tal, peito, tuf, aqui CO2 é liberado. O controle da ventilação, aqui a gente tem o centro respiratório, que é no bulbo, olha ele aqui, e na ponte também, né? Bombe. A ponte e o bulbo controlam a parte respiratória do processo, beleza? A parte de inspiração é ativa, expiração é passiva. E quem corta essa expiração é a ponte, para que a gente relaxe o processo todo. Aqui a ponte atuando
E aí a gente tem todo o processamento e regulação da respiração. Então, tudo aqui acontece, contração da musculatura, em relação à regulação da temperatura da respiração, nós temos aí quantidade de oxigênio. Se diminui muito a quantidade de oxigênio, a gente aumenta a frequência respiratória para aumentar o nível de oxigênio. Se a gente tem uma diminuição da quantidade de CO2, porque a gente tem que ter um CO2 também perto de 40 milímetros de mercúrio, né? Então, se diminui muito o CO2, de repente tem uma sala cheia de oxigênio, aumenta demais o oxigênio, a gente vai diminuir a frequência. Ou seja, se aumenta o oxigênio, diminui a frequência, a gente respira bem lentamente. Se aumenta a quantidade de CO2, ou seja, diminui o oxigênio, a gente começa a respirar mais rápido. Tudo isso controlado pelo sistema nervoso central. E aqui é exatamente o que eu falei para vocês, só que com todos os outros detalhes, né? CO2 no plasma a gente tem os quimiorreceptores que recebem isso no bulbo, né? Que a medula oblonga é no bulbo. O bulbo percebe isso e tome respiração forçada e bem rápida aí, tá? Aqui, então, é só traduzindo aquilo que eu falei. Né? Corpos carotídeos. Aqui nas carótidas e na aorta a gente também tem quimiorreceptores para perceber CO2, oxigênio, H+, e potássio. Então, se aumenta muito o oxigênio, a gente respira lentamente. Se aumenta CO2, a gente respira mais rapidamente. Se aumenta hidrogênio, a gente respira mais rapidamente, porque tem uma relação direta com o CO2. Potássio em pequena quantidade no sangue. A gente tem uma quantidade de potássio. Diminuir muito esse potássio significa dizer que a gente tem hidrogênio em excesso. Se tem hidrogênio em excesso é porque a gente tem CO2 em excesso. Se tem CO2 em excesso, aumenta a frequência respiratória também. Beleza? Voltem esse vídeo várias vezes, é online, você pode voltar, quantas vezes você quiser para você entender esse fluxo. Leiam a apostila também do sistema respiratório, eu falei bem mais detalhes do que realmente necessita, mas o que você tem que entender é como a gente regula o processo respiratório, a importância das trocas gasosas, beleza? E é isso aí. Na volta a gente tira dúvidas sobre todo o processo. Um grande abraço e até a volta. Tchau, tchau.